Historicamente, tem muito mais homens perigosos do que mulheres. Mas isso não significa que as mulheres fiquem para trás. Entre elas, você pode encontrar uma australiana que botaria medo em Hannibal Lecter. Também governantes implacáveis de impérios criminosos e as enfermeiras mais assustadoras da história, e muito mais. Esse é o Infinito, e nesse episódio eu vou te mostrar as mulheres mais perigosas do mundo que todo mundo tem medo. Katherine Knight. Todo mundo sabe quem é Hannibal Lecter. Um assassino, um psicopata, um canibal e um homem assustador. Bem, pelo menos ele não existe de verdade, mas o mesmo não pode ser dito sobre Katherine Knight, a versão feminina de Hannibal. Em novembro de 2001, na Austrália, foi concedida a mais severa sentença, uma condenação à prisão perpétua sem liberdade condicional. Katherine fez uma coisa desumana para merecer essa sentença. Ela matou o marido e o fez de maneira incrivelmente brutal e cruel. A primeira tentativa de matar o marido foi na noite de núpcias, quando ele não atendeu às suas expectativas. Como advertência, Katherine pegou o cachorro e tirou sua vida. Alguns dias depois, ela matou o marido. Katherine o esfaqueou cerca de 40 vezes. Como se isso não bastasse, ela também decidiu cozinhar partes do corpo do homem. Ela chegou a oferecer o prato de sopa com os restos do marido aos filhos, mas felizmente nesse momento a polícia já havia chegado. Katherine foi presa e julgada por homicídio. No julgamento, a versão feminina de Hannibal Lecter admitiu sua culpa. Mesmo assim, é um ato imperdoável. Xi Jinping. A China é conhecida por suas tríades, as organizações criminosas secretas. Mas a China também tem sua própria máfia. A líder era Xi Jinping, que era chamada de madrinha do mundo criminoso chinês. Essa é uma das criminosas mais famosas da China. Por muitos anos, ela governou mais de 20 bordéis. Ela também negociava substâncias ilegais e era muito dura com seus concorrentes. Até Pablo Escobar a teria aconselhado a pegar mais leve. Jinping costumava emprestar dinheiro com juros, e se o devedor não pagasse em dia, a madrinha se livrava dele imediatamente. Às vezes, ela não matava suas vítimas, mas as mutilava monstruosamente. Além disso, meninas e meninos sequestrados por seus capangas trabalhavam em seus bordéis. Xi Jinping também organizou um cassino clandestino e se envolveu em extorsão enquanto estava em conluio com a polícia. Mesmo com tudo isso, ela ganhou pouco para uma carreira criminosa tão frutífera, menos de $300 mil. Mas isso também acabou. Em 2009, a mulher foi capturada e presa por 18 anos. Além dela, mais de 20 pessoas com quem ela fazia negócios escusos foram para a prisão. Geralmente, os maníacos agem sozinhos. Primeiro, porque é mais fácil ficar nas sombras. Também porque há a certeza de que você não será delatado pelo seu cúmplice. E também é difícil para os maníacos encontrar alguém com quem trabalhar. Mas há exceções. Como as irmãs González. Elas ficaram conhecidas como as assassinas em série mais brutais do México. Delfina e Maria González operaram de 1950 a 1964 no estado de Guanajuato. As irmãs administravam um rancho conhecido como Bordel Infernal. Elas buscavam suas vítimas em anúncios que procuravam garçonetes, prometendo bons salários. Elas forçavam as meninas sequestradas a fazer coisas horríveis e atender aos clientes sem parar. Literalmente. As jovens eram mantidas em condições terríveis e submetidas a espancamentos e abusos. Quando uma das meninas não podia mais trabalhar, as irmãs se livravam dela sem a menor hesitação. Elas fizeram isso com dezenas de meninas. Mas essas não eram suas únicas vítimas. Se um cliente rico entrasse no bordel, também seria morto. Pelo fato das irmãs González serem discretas e agirem com cautela, ninguém imaginaria que elas eram assassinas por tanto tempo, mas a verdade acabou aparecendo. As irmãs foram condenadas à mais alta pena no México. Enedina Arellano Félix. Quando se trata de chefes de cartel, geralmente pensamos em homens, certo? E, de fato, normalmente são homens que dirigem tais impérios criminosos, mas há exceções. Enedina Arellano Félix chefiou o cartel de Tijuana, no México, considerado um dos maiores e mais poderosos de todo o mundo. Até se tornar a chefe da gangue, ela cuidava das finanças. Por causa de sua inteligência, ela criou muitos esquemas para lavar dinheiro da venda de substâncias ilegais. Antes dela, os bandidos eliminavam todos os concorrentes, mas Félix passou a resolver os problemas pacificamente.
Isso beneficiou o cartel e logo a gangue de Tijuana quase não tinha mais inimigos ou concorrentes. Mas o seu jeito tranquilo não significava que ela não fosse perigosa. Ela não hesitou em sequestrar pessoas, contrabandear coisas para os Estados Unidos e praticar extorsão. A propósito, o irmão de Enedina, Benjamin Arellano Félix, agora dirige o cartel. Ela também apareceu na cultura pop. Seu papel na série de TV Narcos, México, foi interpretado por Mayra Hermosillo. Sandra Ávila Beltrán. E aqui está outra criminosa extremamente perigosa associada a cartéis. Se Enedina era a líder do cartel de Tijuana, Sandra Ávila Beltrán era uma das principais executivas do famoso cartel de Sinaloa, fundado por El Chapo. Ela foi chamada de La Reina del Pacífico, que significa a Rainha do Pacífico. Ela foi casada 2 vezes. Seus 2 maridos eram policiais que deixaram seus empregos para se envolver com o tráfico de drogas. Ambos foram eliminados por mercenários. Ela era perigosa porque agia discretamente, mas também era extremamente violenta. Ela se livrou de prisões e de ser ferida a tiros, o que é quase impossível no mundo do crime. Ela também era muito inteligente e nunca deixou nenhuma evidência de seu envolvimento. Somente em 2002, quando seu filho foi sequestrado em troca de $5 milhões, a polícia iniciou uma investigação. Em 2007, Sandra foi presa e acusada de tráfico de substâncias ilegais, lavagem de dinheiro e crime organizado. Apesar da acusação, a justiça mexicana não conseguiu provar totalmente sua culpa. Ainda assim, Sandra foi presa, mas não por muito tempo. Em 2015, ela foi libertada. Então, uma das mulheres mais perigosas de todos os tempos está novamente livre. Mary Mallon. Ela entrou para a história como Typhoid Mary. Mary era uma cozinheira na cidade de Nova York, cuja carreira no serviço de alimentação começou em 1900. Por uma estranha coincidência, a maioria daqueles que provavam suas iguarias logo contraíam febre tifoide. A própria cozinheira, porém, não apresentava sintomas da doença. Depois que o número de infectados chamou muita atenção, o pesquisador especialista em febre tifoide, George Soper, foi visitá-la. Ele pediu a Mary para fazer exames para confirmar a hipótese de uma portadora assintomática, mas Mallon se recusou a cooperar com o médico. Ela ficou ofendida com a ideia de estar espalhando um contágio mortal. Naquela época não existia paciente zero, ou seja, alguém apontado como o primeiro infectado em uma epidemia. Também naquela época acreditava-se que uma pessoa saudável não poderia ser um transmissor. No entanto, as autoridades decidiram optar pela segurança e colocaram Mary em quarentena forçada. Ela só foi liberada depois de afirmar sob juramento que nunca mais trabalharia como cozinheira e que tomaria todas as medidas cabíveis para evitar a propagação da doença. Mas era mentira. Mary inventou outro sobrenome, Brown, e voltou aos seus velhos hábitos, continuando a infectar pessoas. Em 1915, ela infectou mais 25 pessoas. A perigosa Mary foi novamente colocada em quarentena, mas dessa vez pelo resto da vida. Elizabeth Wedlaufer. Elizabeth Wedlaufer trabalhou em 3 centros de assistência a idosos no sudeste de Ontário, Canadá. Entre 2007 e 2016, ela tirou a vida de 8 pessoas e tentou matar outras 6, enquanto sofria de uma mania grave. A mulher injetava altas doses de insulina em pessoas idosas, suas vítimas. Ela também injetava remédios errados nas pessoas para matá-las, mas seu plano nem sempre funcionou. De qualquer maneira, ela tinha muitas vidas arruinadas em sua consciência, o suficiente para chamá-la de a mulher mais perigosa da história do Canadá. Em 2016, a própria Wedlaufer confessou suas atrocidades e, em seu julgamento, se declarou culpada e se arrependeu. Aparentemente, Wedlaufer tinha problemas mentais, o que a levou a acreditar que, ao injetar insulina em pessoas relativamente saudáveis, ela aliviava seu sofrimento e as ajudaria. De qualquer forma, a criminosa está atrás das grades por toda a vida e não poderá prejudicar nenhuma vovó ou vovô no mundo novamente. Elfriede Blausteiner. O apelido de Viúva Negra costuma ser reservado para mulheres conhecidas por suas más ações, e a austríaca Elfriede Blausteiner não foi diferente. Ela era viciada em jogos de azar e precisava de dinheiro, então ela criou um esquema simples. Ela colocou anúncios oferecendo seus serviços de enfermagem e procurou vítimas entre seus clientes ricos. Depois que o cliente passava suas propriedades como herança, ela envenenava as vítimas com um remédio letal, forjando testamentos com seu advogado. As atividades de Blausteiner acabaram por levantar a suspeita do sobrinho de uma das vítimas, que se considerava injustamente negligenciado no testamento. Em grande parte graças a ele, a criminosa foi descoberta e em 1997 foi condenada à prisão perpétua.
E dá para ver que o motivo dos crimes da Viúva Negra não era apenas a ganância pelo lucro, mas também um ódio feroz pelos homens. Isso é tudo, pessoal. Quem você acha que é a mulher mais perigosa da história? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.